A sobrecarga que você fala que está sentindo por não ter tempo, na verdade não é falta de tempo, é falta de clareza. Eu demorei a entender isso, né? E demorei a aprender ferramentas que me ajudassem a ter essa clareza. E eu queria ter aprendido isso antes. Eu vou te passar algumas dessas ferramentas que eu aprendi que me ajudam a me organizar, mesmo em momentos que a minha mente está conturbada, está caótica, às vezes eu não sei por onde começar. E algumas dessas dicas que eu vou te passar aqui me ajudam diariamente e acredito que elas possam te ajudar também, tá? Se você ainda não é inscrito, inscrita no canal, se inscreva que diariamente eu trago conteúdo sobre vendas, marketing, empreendedorismo no geral e também produtividade, que é um tema que eu me interesso muito, tá? Então, curta esse vídeo, compartilha e se inscreva aqui no canal. O problema não é a quantidade de tarefas que você tem para fazer, e sim a clareza do que deve ser feito, tá? E como é que você começa a resolver isso? A primeira coisa que eu gosto de fazer é um negócio que chama brain dump. Eu não sei se é assim que se pronuncia, mas é basicamente o esvaziamento mental. Então, nesses momentos de caos, que a mente está conturbada, eu simplesmente pego uma folha de papel, começo a escrever tudo que eu acredito que seja importante para mim, tudo, sem critério nenhum, tudo que vai passando pela minha mente ali que eu acho que eu tenho que fazer, eu jogo nessa folha de papel. Esse é o primeiro passo. O segundo passo é eu começar a elencar ali, de fato, o que eu preciso resolver, né? Aí a gente já vai para uma outra ferramenta, que é a matriz de Eisenhower. Se você não conhece a matriz de Eisenhower, basicamente é uma matriz com 4 quadrantes. Então, na lateral está escrito urgente e não urgente. Na outra parte está escrito importante e não importante. Então, tudo aquilo que for urgente e importante, você começa por ele, né? Começa trabalhando por ele. Tudo aquilo que não for urgente, mas é importante, é a segunda coisa que você tem como prioridade. Tudo aquilo que for urgente e não for importante, eu vou deixar a matriz de Eisenhower aqui na tela, você segue. E por último, né, não é urgente nem importante, você delega para outra pessoa, começa a fazer. Então, veja bem, a partir daqui, a gente já tem duas ferramentas. A primeira é um brain dump, né, que é esvaziar na folha de papel, esse termo em inglês eles usam, e a outra é a matriz de Eisenhower. Então, primeira coisa, eu coloquei tudo que está na minha mente, depois eu comecei a priorizar essas atividades que estão na minha mente. A terceira coisa é ter um sistema de gerenciamento dessas tarefas, tá? Na verdade, tem um passo antes disso, a gente definir as nossas metas. Só que eu não vou entrar aqui neste vídeo necessariamente, porque o ideal seria que as nossas atividades durante o dia estejam correlacionadas às nossas metas. Só que se eu entrar aqui nessa parte de metas nesse vídeo, acho que vai ficar muito longo. Meu intuito é trazer algumas dicas simples aí para que vocês possam aplicar. Então, o terceiro passo é a gente colocar isso num sistema de gerenciamento de atividades. E assim, eu separo essas atividades em três categorias. Um é tarefas, outros são as rotinas e outros são os compromissos. Rapidamente aqui, qual que é a diferença de um para o outro? Os compromissos é aqueles que têm dia e hora marcada, então eles vão ali para o meu Google Agenda, tá? As tarefas são aquelas derivadas de um projeto, que geralmente estão ligadas ali às minhas metas ou outras atividades operacionais, enfim, outras coisas que a gente precisa executar. E as rotinas é tudo aquilo que talvez, se eu não fizer, eu posso ter algum prejuízo, né? Eu posso ter algum problema, como por exemplo, semanalmente eu pago todas as contas, tanto da casa quanto da empresa. Então, isso é uma rotina de contas a pagar e conta a receber. Se eu não fizer, eu vou ter um problema, né, de inadimplência. Então, eu sempre separo isso em três categorias. Tendo um bom sistema de gerenciamento de tarefas, aí, cara, você pode ter uma folha de papel para gerenciar suas tarefas, pode ser assim, um método para mim hoje não importa. Eu uso hoje na empresa o ClickUp para jogar todas as tarefas e o Todoist para jogar as tarefas pessoais. Então, são esses dois sistemas que eu uso de gerenciamento de tarefas, tanto para controlar ali as rotinas quanto para controlar as tarefas. E o Google Agenda padrão para controlar ali meus compromissos. Eu posso trazer um vídeo, pessoal, detalhando cada etapa disso aqui. Mas só que eu senti vontade de gravar isso aqui porque era um momento que eu estava aqui com muita coisa para fazer e é um hábito que eu tenho quando minha mente está cheia, fazer exatamente esse passo a passo, tá? E outra coisa interessante, que não vem aqui nesse momento de caos, mas é algo que eu comecei a utilizar, é uma caixa de entrada. Se você não leu o livro do David Allen, que é A Arte de Fazer Acontecer, lá ele traz esse conceito de caixa de entrada. O que é isso, basicamente? Hoje eu tenho a caixa de entrada aqui no meu celular, deixa eu ver se eu consigo abrir aqui para vocês verem, ó. É um grupo, né, que eu tenho aqui no meu WhatsApp,
que eu jogo tudo o que acontece durante o meu dia. Então, se eu vejo um anúncio que para mim é interessante, eu jogo esse anúncio aqui, de um concorrente ou de um outro anúncio, enfim, eu jogo isso aqui. Se alguém pediu, fez uma solicitação para mim, eu também jogo isso aqui. E no final do meu dia, eu vejo o que é relevante isso aqui e jogo no meu sistema de tarefas, que no caso é o ClickUp e é o Todoist que eu expliquei para vocês aqui. Então, com isso, de modo simples, a gente estruturou aqui um sistema de produtividade. Como assim? Estou estressado, está caótico na minha mente, não consigo ter um direcionamento do que fazer. Primeira coisa, grind up, listar tudo que eu tenho que fazer numa folha de papel. Depois, separar ali por prioridade, né, usando a matriz de Eisenhower, que eu falei para vocês, e depois jogar isso num sistema de tarefas e também ter o sistema ali no Google Agenda para gerenciar seus compromissos, porque ele vai te mostrar de fato o real tempo que você tem para realizar cada atividade. Então, jogou ali no sistema de tarefa, começa a executar. Aí é sentar a bunda na cadeira, não ficar procrastinando e executar. Mas, cara, se você jogar tudo isso numa folha de papel em branco e se permitir, já vai resolver, assim, 90% do seu problema, tá? Espero que vocês tenham gostado dessas dicas. Curta esse vídeo, compartilhe. Em breve, talvez eu trago aqui isso na tela do meu computador, mostrando essa organização desses sistema um por um e a divisão dessas categorias. Acho que vai ser algo bem interessante. E, cara, esse poder de planejamento, essa capacidade de planejamento tem trazido muitos frutos para minha vida. Então, por isso que eu decidi compartilhar aqui com vocês, tá? Compartilhe, como eu disse, esse vídeo, se inscreva no canal para você poder acompanhar aqui um pouco desse material que eu venho trazendo aqui.